Olá, nobres amigos. Eu sou o príncipe exilado Lucas Possalski II e nesse vídeo aqui falarei para vocês sobre a ideia de ficar comparando os povos de hoje com os seus equivalentes do passado é algo realmente sensato. E por que eu faço isso? Por um motivo bem simples. Eu falo sobre coisas medievais nesse canal. E principalmente, eu falo sobre alguns assuntos específicos de cada povo para poder mais destrinchar a história e depois, na hora que tiver que buscar uma referência específica, ter da onde me basear aqui, para vocês também entenderem a referência muitas vezes. Então eu acabo falando muito sobre cada povo europeu aqui. Mas, enfim, eu faço isso nesse intuito de construir uma base para a gente poder trabalhar aqui o canal. Só que, como eu já falei, eu falo sobre coisas medievais, eu não falo sobre coisas do período atual. Mas às vezes é inevitável falar, dar uma referência assim, os russos da Idade Média, por exemplo, falavam que eles não eram eslavos, e os ucranianos eram. Então, quando eu geralmente falo dos russos da Idade Média, eu estou falando dos russos da Idade Média, talvez não dos russos de hoje, embora fale do território que é a Rússia hoje. Ou quando eu falo dos saxões, eu falo dos saxões durante a Idade Média, não dos saxões onde é considerada a Saxônia hoje. E por aí vai. Porém, isso pode causar muita confusão a muitos de vocês aqui. Porque eu sei que quando eu falo, a Rússia não é um país eslavo, não de sangue, de origem, coisa assim, eu não quero dizer que a Rússia de hoje não fale uma língua eslava, já não tenha se mesclado um monte com a Ucrânia e coisa assim. Não, o que eu quero dizer é que a Rússia na Idade Média era um país, não era um país só, mas os povos que compunham o atual território da Rússia eram majoritariamente não eslavos, eram majoritariamente nórdicos, ou até asiáticos e outros grupos étnicos, enfim. E geralmente é isso que eu quero dizer, a referência sobre o que era no período, não hoje. Então, baseado nisso, eu faço esse vídeo sobre faz sentido tratarmos como se fosse a mesma coisa, esses povos com seus equivalentes modernos? E a resposta que eu posso dizer é que provavelmente não. Provavelmente não, porque a Idade Média acabou por volta do século XV. Em alguns locais um pouco antes, em alguns locais um pouco depois. Oficialmente acabou na queda do Império Romano Oriental, mas obviamente eu não gosto de tratar essas oficialidades da vida porque ela ignora muito a realidade. Porque se for pensar, o que era definido como Idade Média era um conjunto de fatores. Esses fatores não necessariamente acabaram no mundo todo na hora que Roma Oriental caiu, né? Então eu prefiro não tratar assim como uma data específica. E, enfim, de lá pra cá, teve aproximadamente uns 500 anos. Ou mais até, dependendo do ponto de vista. E em 500 anos, um povo pode evoluir muito, pode evoluir no sentido de modificar-se, de se adaptar, de absorver outras culturas. Então o que eu quero dizer é que não tem muito sentido querer comparar, por exemplo, um saxão moderno de um saxão da época. Porque provavelmente o saxão moderno não fala nem a mesma língua que o saxão da época. Ou o russo moderno não fala nem a mesma língua que o russo da época. Moderno for expressão, tá? Porque se a gente tratar Idade Moderna é logo a seguida da Idade Média, talvez não fosse tão diferente assim a coisa. Ou talvez já fosse até um pouco. Mas enfim, o povo da atualidade provavelmente vai ser muito diferente. Ele teve 500 anos para se modificar de lá até cá. E mais do que isso, uma outra observação interessante de fazer nesse vídeo é que a Idade Média durou por volta de 1000 anos. Então o povo que era X no começo da Idade Média poderia ser Y no final dela. Poderia já tá bem modificado de não ser mais o mesmo exatamente. Preservar o nome, preservar a região, preservar como ele se chama, mas porque nós mesmos mudamos com o tempo. Então imagine um povo durante 1000 anos. Tem mais do que tempo suficiente para se mudar mais de uma vez. Então geralmente eu pego elementos para especificar o contexto histórico da coisa. Por exemplo, quando eu falo dos saxões, eu falo dos saxões ainda bem primitivos, para efeito de colonização da Inglaterra, efeito de como era a relação com os nórdicos, efeito de como era a relação com a Alemanha do continente. Talvez se eu pegasse o exemplo dos saxões do final da Idade Média, a referência fosse outra. É isso. E acho que isso pode ser válido para muitos dos povos europeus que eu poderia usar como exemplo aqui. Se você pegar a referência, uma parte da Idade Média em relação a outra, pode ser que o mesmo povo varie. Se for povo diferente, então mais ainda. E quem dirá com outro período histórico. Bom, nobres amigos, acho que por esse vídeo é isso. Espero que tenham gostado. Se gostaram, por favor, deixe seu like. Se não é inscrito, se inscreve aí. Ajuda bastante a gente. Obrigado e até a próxima.